até uma loucura da lei de ferro dos salários que ele fala. Isso é o bronze, isso é Ricardo, não é Marx? Mas lei de ferro dos salários? Isso não é Marx, é o Ricardo. Ele fala... Ai, cara, ainda a Renata gagueja. Isso não é Marx? Não? Cara, esse tipo de reação da Renata e o fato do Elias ficar demarcando intelectualmente ali, ó, isso daí não é Marx, isso aí é Ricardo, e a Renata gaguejando pra responder, vai trazendo pro público a imagem de que ela não sabe o que tá falando, tanto que ela não fala nem com confiança, e que o Elias não só sabe como está corrigindo ela. Isso pra um debate já começa ali a dar a imagem de que um lado tá falando algo que sabe e o outro tá falando algo que não faz ideia do que tá dizendo. Ruim, cara, ruim. Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal e você está no canal Metaforando. E hoje nós vamos então analisar e reagir a um debate que vocês muito pediram. Os meus últimos vídeos de análises retóricas sobre o debate do Arthur, Mamãe Falei, com o Álvaro do Meteoro Brasil. Então hoje nós vamos reagir aqui a esse debate da Renata Barreto contra o Elias Jabbour. Um debate que aconteceu tem alguns meses, cujo tema é capitalismo, representado ali pela Renata Barreto, e socialismo, representado ali pelo Elias Jabbour. E muitas pessoas me disseram, Vitor, a Renata tomou uma surra intelectual do Elias. Meio que isso é um consenso na internet, as pessoas querem saber por que a Renata mandou mal e por que o Elias mandou bem retoricamente, por que ele venceu o debate. Essas foram as perguntas que mais surgiram quando vocês me mandaram esse vídeo, pois muito bem, vamos analisar então. Vamos pegar então os cortes que vocês me mandaram para analisar retoricamente quem foi melhor, quem teve mais desempenho retórico, teve um comportamento não verbal mais confiante, enfim, quem conseguiu passar mais confiança na argumentação. O Elias, pelo que eu tô entendendo, acha que o oligopólio é uma coisa que acontece, é uma coisa que acontece em todo o modelo capitalista, e a Renata falou que o oligopólio acontece porque o Estado interfere nas relações, e se o Estado interferisse tanto, não interfere nas relações. Ó, essa postura aqui da Renata é um pouquinho preocupante, tá? Não sei se ela vai manter isso aqui ao longo do debate, enfim. Mas não é interessante você debatendo, ou até mesmo quando você estiver fazendo um pitch de vendas, uma abordagem, enfim, quando você vai falar algo que você quer convencer as pessoas. Não é interessante você bloquear a região do tórax, tá? Dobrar o braço aqui, ou até mesmo cruzar o braço, enfim, ficar aqui. Por quê? Isso geralmente já demonstra insegurança, mesmo que você não esteja se sentindo inseguro, tá? Você pode não estar se sentindo inseguro. A leitura que o público faz geralmente quando a pessoa começa a fechar a região do tórax, aqui, assim, né? É que a pessoa tá insegura. Com a cabeça torta, então pior ainda, né? Parece que você não tem nem confiança para manter a sua cabeça ali elevada, né? Numa postura firme, numa postura sólida. Então, o contrário sempre é melhor. Para demonstrar confiança num debate, é sempre preferível deixar aqui, ó, o tórax à mostra. Por exemplo, deixando a mão ali em cima da mesa, né, os braços em cima da mesa, mas não ficar cruzando na frente do corpo, tá certo? Mas vamos seguir aí. Vamos lá, vamos ficar atrapalhando não. E se o Estado interferisse tanto, não criaria esses oligopólios. Ou eles seriam diminuídos. Ou eles seriam menores. E a outra coisa que a gente está começando a falar aqui é sobre esse modelo de capitalismo que ele nunca é livre comércio, ele sempre tem um pouco de Estado. Por exemplo, em infraestrutura, saúde e educação, né? Por exemplo, e nunca é livre comércio, ele sempre tem um pouco de Estado. Vê que o Elias, apesar dele estar com o braço trançado, não está na frente do tórax, tá vendo? Ó, os braços dele ali, ele está com os braços, os cotovelos repousados sobre a mesa. Ele demonstra estar muito mais tranquilo, muito mais relaxado do que a Renata, né? Por exemplo, em infraestrutura, saúde e educação, né? Basicamente. Renata, qual desses aspectos você quer comentar? Então, sobre essa questão do livre comércio, né? Ele falou que não tem nenhum país que tem livre comércio, falou, esse livre comércio não existe e tal. Da mesma maneira que os socialistas dizem que o comunismo nunca foi aplicado, porque nunca chegou o comunismo, que não sei qual é a sua definição, porque eu nunca consegui encontrar dentro das minhas leituras de Marx como ele faria essa transição, o Capital, o Manifesto do Partido Comunista, eu li o Capital, é um livro bem chato, inclusive. Não, mas só são 3. Sim, exatamente, o livro, o volume, né? Cara, vamos lá, tem bastante coisa para comentar aqui. Vamos começar quando a Renata começa então a responder. Nunca foi aplicado, porque nunca chegou o comunismo, que não sei qual é a sua definição, porque aí... Ela começa fazendo aqui uma pergunta, ela não chega a fazer uma pergunta propriamente dita, mas ela deixa uma pergunta no ar, né? Inclusive eu não sei qual é a sua definição, acho que ela vai perguntar a definição de comunismo. Eu nunca consegui encontrar dentro das minhas leituras... Deve ser definição de comunismo. ...de Marx, como ele faria essa transição...
Percebam que o Elias usa ali uma manobra evasiva verbal. Ele não responde. A Renata não formula uma pergunta, mas o Elias também não faz questão de responder. Não, a minha definição de comunismo é A, B, C, D, E, F, G. Não, a Renata vai lá e fala assim, inclusive nem sei qual que é a sua definição, porque eu nas minhas leituras de Marx nunca fui capaz de encontrar, e o Elias já corta ela no meio, né? O que você leu de Marx? Ele faz a pergunta. O Capital, o Manifesto do Partido... E Renata se coloca a responder, tá vendo, ó? Ela não evade, né? Ela não deixa a objeção passar, ela para tentar responder. Dentro das minhas leituras de Marx, como ele faria essa transição, o Capital, o Manifesto do Partido Comunista... E o Elias já faz uma outra pergunta, né? Você leu o Capital, então... Algo assim, você leu o Capital mesmo? Você leu o Capital, então? De Marx, como ele faria essa transição, o Capital, o Manifesto do Partido Comunista... Você leu o Capital. Eu li o Capital, é um livro bem chato, inclusive. E não um livro só, são 3. Uma correção ali, uma demarcação intelectual. Eu li o Capital, é um livro bem chato, inclusive. E não um livro só, são 3. Sim, exatamente, o livro, o volume, né? E... Tá, o Elias vai lá e fala assim, não é um livro só, são 3. Aí ela fala, ela dá uma gaguejada e ele emenda mais uma vez. São 3 livros, não um só, tá? É uma correção, a gente chama isso de demarcação, né? Ele está demarcando o que está sendo debatido, enfim, quais são os limites da argumentação ali. É bem interessante essa estratégia que o Elias está adotando. Ela já começa a demonstrar ali para o público, principalmente pela forma que a Renata reage. Percebam, quando ele corrige ela, ele fala, não é um livro só, são 3. Olha como que é a reação dela diante disso. O Manifesto do Partido Comunista, eu li o Capital, é um livro bem chato, inclusive. E não um livro só, são 3. Sim, exatamente, o livro, o volume, né? Ela tá aqui falando firme, aí ele fala, não é um livro só, são 3. E perceba que ele fala firme olhando pro olho dela, não é um livro só, são 3. Ela, exatamente, o livro é o volume, né? Ela gagueja, ela passa a falar um pouco mais baixo, engole em seco, respira fundo, faz alguns sinais ali que geram, né, passam uma imagem de que ela tá insegura. Ele faz uma pergunta, ela, é verdade, realmente é o volume, né? Não um livro só, são 3. Sim, exatamente, o livro, o volume, né? E... Tá, essa demarcação, ela é importante, tá, pessoal? Ela é interessante e ela já começa a demonstrar para o público a imagem de que um sabe mais e o outro sabe menos. Tá certo? E a Renata tá tendo uma reação over ali, ela tá overreacted, que a gente chama, né? Ela tá se mexendo muito, inspirando fundo, ela poderia se manter firme aqui, ou até mesmo tornar a pergunta. Em algum momento eu disse que não tinham 3 livros? Você ouviu eu falar isso? O senhor ouviu eu falar isso? Aí, não, porque você disse um livro só. Eu disse um livro só me referindo ao volume. O senhor está querendo colocar palavras na minha boca ou o senhor quer fazer um debate honesto? Já pode ir para um outro estratagema também, né? Colocando ali o estratagema, coloque uma segunda opção inaceitável, enfim. Mas a Renata opta por responder a objeção com uma reaçãozinha ali meio insegura, né? Vamos seguir aqui, vamos ver o que mais. Quer saber como convencer qualquer pessoa utilizando a arte da comunicação persuasiva, a retórica? Então você precisa se inscrever na minha formação em comunicação persuasiva. Lá eu vou te ensinar como é possível falar a palavra certa na hora correta para convencer qualquer pessoa. E se você quiser garantir a sua inscrição com um desconto exclusivo para quem está vendo esse vídeo, clica no link aqui na descrição, informe-se e inscreva-se, tá certo? Voltando para nossa análise então. Ele nunca explicou exatamente como é que seria essa transição para o comunismo, então sempre fica aquela coisa de, nunca foi aplicado, Renato, me permite uma parte, por favor. Ele nunca definiu porque Marx era um materialista e o Marx era um hegeliano. Né? Ou seja, enquanto para Immanuel Kant, por exemplo, ele trabalhava com categorias transcendentais, ou seja, os valores que transcendem a sociedade, e que, portanto, socialismo, numa visão positivista kantiana, seria um checklist, né? Ou seja, para ser socialista tem que ser A, B, C, D. Para Hegel, por exemplo, Hegel, ao casar teoria e história, né, chega-se à conclusão de que o conceito se manifesta no movimento real. Isso é filosofia. Então, o que é socialismo ou o que é comunismo é algo que, aí, respondendo rapidamente a sua pergunta, é algo que o movimento real vai mostrar. Porque pode surgir uma forma histórica. Eu acho muito interessante a postura do Elias, né? Ele avança os gestos quando ele vai falar, ele não fica falando com o braço na frente do corpo, né? Colocando ali, fechando o braço na frente do tórax. Ele faz uma estratégia interessante, ele não deixa a Renata, vou até voltar, mas acredito que ele não deixa a Renata concluir ao ponto dela formalizar uma pergunta de maneira propriamente dita. Acho que a Renata tá dando a entender o que ela vai perguntar, mas ela não chega a formalizar uma pergunta, né? E ele nunca explicou exatamente como é que seria essa... Ela tá falando sobre a definição, sim. Ela quer cair nessa questão. Seria essa transição para o comunismo, então sempre fica aquela coisa de, nunca foi aplicado, Renato, me permite uma parte, por favor.
Tá vendo? O Elias, ele não deixa ela chegar no ponto de concluir, de fazer a pergunta propriamente dita, e ele já, aspas, responde o que provavelmente ela iria perguntar. Isso é muito interessante, tá certo, pessoal? Retoricamente falando, quando você não deixa seu oponente terminar a pergunta, você consegue pegar os elementos fundamentais do que a pessoa falou até ali, né? Sem que ela possa formalizar uma pergunta. Porque a pergunta também pode ter algumas pegadinhas. A pessoa pode formalizar uma pergunta com comando embutido, né? Ou o que a gente chama na retórica de pergunta complexa. Por exemplo, em vez dela perguntar algo objetivo, tipo assim, qual é a sua definição de comunismo? Ela poderia perguntar algo assim, ô Elias, me responde por que a maioria dos comunistas e socialistas tem um grande problema em definir o que é comunismo? E qual é a sua definição? Perceba que nessa pergunta que eu fiz, dessa forma, eu já fica subentendido que existe um problema na definição de comunismo, tá? Então, quando você evita, né, interrompe o seu oponente antes dele chegar na parte de formalizar a pergunta dele, você consegue pegar os elementos-chave do que ele já falou até ali e, partindo daqueles elementos-chave, formular uma resposta que seja mais favorável à tese que você está defendendo. Então, o Elias foi muito sagaz ali, agiu muito rápido, né? Ele vai lá e, enfim, ele já dá a resposta, fala sobre conceitos filosóficos, citou Immanuel Kant, então, já trazendo referências de autoridade também na argumentação dele, ele não fala, olha, eu acho que o comunismo é A, B, C. Ele vai lá e cita Kant, ele cita Hegel no comecinho, então ele traz ali, claro, ele está citando porque faz sentido para a explicação, ele não está citando de carteirada básica. Mas mesmo fazendo sentido, quando ele começa colocando esses grandes nomes da filosofia, ele já traz o aspecto de autoridade para a resposta dele. Ele não está dizendo assim, porque quando eu li o manifesto, quando eu li tal, eu falo, olha, segundo Hegel, o Marx ele era hegeliano, etc e tal, e aí você pega Kant falava de categorias transcendentais e blá, 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 blá. O Elias já traz essa autoridade para o argumento dele. Ao casar teoria e história, né, chega-se à conclusão de que o conceito se manifesta no movimento real. Isso é filosofia. Então, o que é socialismo ou o que é comunismo é algo que, aí, respondendo rapidamente a sua pergunta, é algo que o movimento real vai mostrar. Porque pode surgir uma forma histórica, como está surgindo na China hoje, que vai completamente contra qualquer modelo ou qualquer receita de bolo do socialismo. Muito, muito interessante a resposta do Elias, cara. Ele aparentemente ele é um bom debatedor, um bom argumentador. A Renata não chega a finalizar a pergunta, mas a pergunta dela vai caminhar para algo como, se ela conseguisse finalizar. Qual é, então, Elias, a definição de comunismo / socialismo? Porque ela quer a definição para poder bater nessa definição, né? Isso é um dos primeiros aspectos retóricos. Você demarca o que a pessoa está dizendo para poder bater naquilo, tá? Então ela precisa de um alvo para poder bater. Olha a resposta que o Elias dá. O que é socialismo ou o que é comunismo é algo que, aí, respondendo rapidamente a sua pergunta, é algo que o movimento real vai mostrar. Porque pode surgir uma forma histórica, como está surgindo na China. Assim, é uma resposta, aspas, inconclusiva, né? Algo que o movimento real vai mostrar. Muito mais do que falar é o fazer e por aí vai, né? Então, ele não dá um alvo propriamente dito para Renata, mas ele também não fala que não existe, né? Porque ela quer talvez trazer para esse lado uma argumentação crítica. Vai falar que não existe, então se não existe, etc e tal. Ou se existe, ela vai pegar aquele critério do que é, então já que existe, vai bater naquele critério. O Elias não dá esses critérios para ela, fala, o comunismo é isso aqui, para ela poder bater, mas também não fala que não existe. Ele fala que a execução ocorre no real. Uma boa forma de responder, porque se fosse um livro, um livro técnico de filosofia, ele teria que dar uma definição técnica per si do que é ali o comunismo e o socialismo. Mas como é um debate, ele não tem essa obrigação de definir tecnicamente. Ele pode deixar essas arestas aí, sem fechá-las, que inclusive geram confusão no oponente, porque se você que é o oponente não sabe então qual é o viés do ponto de vista do seu oponente, né? Eu não sei o que você está defendendo, qual é a sua tese definida, é difícil para eu te bater, entendeu? Retoricamente dizendo. Então Elias, muito sagaz, cara. É algo que o movimento real vai mostrar. Porque pode surgir uma forma histórica, como está surgindo na China hoje, que vai completamente contra qualquer modelo ou qualquer receita de bolo do socialismo. A grande questão que eu trabalho, só para não querer interromper mais, desculpa, Renato, se eu tenho tempo a mais, eu não trabalho com receita de bolo. Não, eu não trabalho com receita de bolo, nem de capitalismo, nem de socialismo. Aliás, eu sou um cara odiado na esquerda justamente por isso, porque eu não trabalho com receita de bolo. Aí ele passa um pouco sobre o ethos dele, né? O ethos é a credibilidade do orador, então ele fala, inclusive eu sou um cara odiado pela esquerda, justamente por isso, porque eu não trabalho receita de bolo, né? Vamos lá, quando você diz que algo não possui uma receita de bolo, né? Você está usando uma forma receitual de falar sobre algo, né? Então, cria meio que uma ideia paradoxal no que ele tá dizendo. Mas ele traz esse ethos, né? Eu não sou um cara que tô aqui representando a esquerda, pelo amor de Deus, cara. Eu sou o cara que eu sou o Elias, etc e tal, nós estamos debatendo o tema e tal.
Tanto que a esquerda, boa parte, não gosta de mim. Quando ele fala isso, ele traz ainda mais credibilidade pro lado dele. Ó, cara, eu não tô aqui como um bastião, como um cabo eleitoral do Lula. E eu tô aqui pra falar sobre um tema, etc e tal. Então ele traz um ethos muito forte pra ele. Né? Lembrando que eu estou falando de análise retórica. Se é verdade ou não, se ele é cabo eleitoral de alguém ou não, isso pouco me interessa aqui, porque a análise retórica é sobre persuasão e não se a materialidade dos argumentos é real ou não, ok? Então o que é socialismo? Depende da história do país que for aplicar o socialismo, depende da forma histórica que vai aparecer ali. Boa. E como que o conceito se manifesta no movimento real. É por isso que nós temos que juntar teoria e história, e não separar as duas coisas e juntar sujeito e objeto, ou seja, isso é fundamental para entender uma realidade, né? E não trabalhar com uma noção idealizada da realidade, ou seja, o capitalismo é livre comércio porque os liberais. Não é, pessoal. O capitalismo ele é o que está se apresentando no mundo real. Que é essa guerra entre grandes oligopólios mundiais, entre monopólios mundiais, e esses estados nacionais estão colocando trilhões de economia para enfrentar jogar para frente a fronteira do conhecimento. Então vai ser atropelado pela China, né? Que é o caso dos Estados Unidos. Beleza. Então ele aposta num outro estratagema que é gere uma confusão na cabeça do seu oponente. Um dos estratagemas do Schopenhauer, né? Quando você não consegue apresentar uma definição específica, você gera confusão e a confusão dificulta o debate, pelo menos para o seu oponente. Seu oponente que vai ter que lidar com essa confusão. Ele que vai ter que desfazer isso na cabeça dele. Vamos ver o que mais que vocês mandaram aqui para mim. Esse agora é sobre tecnologia, tá? O tema aqui é tecnologia. Vamos lá. A criação desse tipo de... Você tem as pessoas falando, a gente não pode ter... Eu quero só ver a forma que a Renata responde. A linguagem corporal dela, o comportamento não verbal dela tá esquisito. A substituição do velho, é o processo, né, histórico de substituição do velho pelo novo. Sabe, né? quando você tem as pessoas falando, a gente não pode ter a criação desse tipo de tecnologia ou de emprego porque vai acabar com o emprego de alguém? Sim, tipo o cobrador então, de ônibus. Perceba o quanto que ela engole em seco e respira pra continuar falando. Assim, ela pode estar nervosa, ela pode estar inclusive com medo. Eu não vi, eu quero ver depois ela falando sobre essa entrevista, se ela se sentiu afrontada, enfim. Você pode estar se sentindo inseguro. O que você não deve é demonstrar, tá? Não é ideal que você demonstre que está inseguro num debate, porque senão seu oponente cresce em cima disso. E ele vai te amolestar ainda mais, né? Se ele percebe que você tá com medo, que você tá nervoso, ele vai tentar te acuar ainda mais. De ônibus. Então, no Brasil, por exemplo, você tem uma lei que você não pode ter... E tem uma diferença. Ela foca muitos argumentos dela olhando pro Vilela. O Elias, ele foca quase todos eles olhando pra cara dela. Ele fala pro Vilela tal, e depois ele olha pra cara dela com um olhar penetrante, assim, né? Tentando ali criar acredito eu, um certo senso de intimidação, e funciona, tá? Quando um oponente olhar pra você, retribua o olhar, retribua o contato visual, não fuja de contato visual, tá certo? Não demonstre que você está inseguro. E não pode deixar de ter frentista. Entendi. Nos Estados Unidos não, você chega no posto, você vai lá e põe. E aí as pessoas ficam assim, meu Deus, não pode acabar com isso. Quando veio o Uber, lembra? O Uber, aquela loucura, porque os táxis e tal... Então, a teoria do Schumpeter é que existem novas tecnologias que vão destruir alguns empregos, mas vão criar outros no lugar. Tá. E, na realidade, a tecnologia se mostrou durante muito tempo, você fala muito de tecnologia, e Marx dizia que tecnologia iria acabar com os empregos. Ele tinha essa... Marx nunca disse isso. Tem escrito isso Marx nunca disse no Capital. Isso. Ele falava que tecnologia... Ele queria um desenvolvimento tecnológico. Ai, cara, isso é complicado demais. O Marx nunca disse isso. Aonde tá escrito? E Marx dizia que tecnologia iria acabar com os empregos. Ele tinha essa... Marx nunca disse isso. Tem escrito isso Marx nunca disse no Capital. Ele falava que tecnologia... Ele queria um desenvolvimento tecnológico, mas que ao mesmo tempo o fato de haver tecnologia, a criação de tecnologia, iria fazer acabar com os empregos ou mantê-los na subsistência. Ele nunca disse isso. Pessoal, só uma coisinha só. Eu li o Capital e o Marx nunca disse isso, tá? Só para deixar olhar para a câmera. Ele nunca disse isso. Mas ele disse alguma coisa parecida? Muito interessante aqui como ele consegue tirar o foco, e mais uma vez a Renata não conclui, né? Ela tá citando o Marx e tá citando a pauta de tecnologia para poder fazer alguma pancada intelectual, ela quer fazer algum ataque intelectual, retórico, enfim, a essa questão da tecnologia, e ela cita o Marx porque o Elias tá ali, entre aspas, tá? O título que eu vou usar agora como um arauto do Marx, tá certo? Como um defensor ali do Karl Marx. E a Renata quer citar isso, ela quer fazer essa breve pontuada, né? Breve marcada intelectual, inclusive como o próprio Marx diz, não sei o quê, para já continuar. Perceba que o Elias não só não deixa ela continuar com essa argumentação, como ele coloca ela numa ponta muito difícil, que ele pede evidências do que ela tá dizendo. Quando que o Marx disse isso? Quando? Onde? Ele não disse. Onde que ele falou? Não disse. Não disse isso. Pessoal, só deixar claro pra câmera, o Marx não disse isso, etc e tal.
O que eu acho pior aqui, retoricamente dizendo, é a forma que a Renata reage. Ela, olhando em seco, ela abaixa a cabeça, ela começa a se mexer de lado, arregala os olhos, então ela vai reagindo com medo. E ela não faz nenhuma resposta a essa objeção. Ela poderia virar e falar assim, não, ô Elias, peraí, você vai deixar eu concluir ou você vai monopolizar a conversa? Tudo bem, eu sei que ele falou isso, tá certo? E se ele não falou algo muito parecido, teria várias formas de responder. O problema ele não falou isso? Falou. Essa fraqueza em não conseguir botar com firmeza, com solidez o seu ponto, isso acaba gerando pro público a imagem de que, caraca, o Elias sabe tudo que ela tá falando, velho, ela não sabe nada. Você vê, ele tá até corrigindo ela. Na realidade, a tecnologia se mostrou durante muito tempo, você fala muito de tecnologia, e Marx dizia que tecnologia iria acabar com os empregos. Ele tinha essa... O Marx nunca disse isso. Ele tinha essa... Escrito isso. Marx nunca disse isso. E o Elias tá aqui, ó, firme. Marx nunca disse isso. Marx nunca disse isso. Olhando pro rosto dela. Falava que tecnologia, ele queria um desenvolvimento tecnológico. Aí ele, aonde? Mas que ao mesmo tempo, o fato de haver tecnologia, a criação de tecnologia, iria fazer acabar com os... E ela começa a se remexer. Ele disse que tecnologia iria acabar com... isso vai só gerando pro público a imagem de que você está extremamente inseguro e não tem firmeza nenhuma. Você pode inclusive falar assim, Elias, faz o seguinte, formula então todas as suas dúvidas, eu vou concluir o meu trecho e aí você pode me perguntar o que você quiser que eu vou te responder de bom grado. E aí você vai lá, coloca as respostas, ele consegue formular a sua pergunta e depois você recebe as objeções, né? Inclusive você pode nunca responder essas objeções, o que eu não recomendo, tá? Eu recomendo que você responda objeções, mesmo que a sua resposta seja inconclusiva. Mas você pode terminar o seu trecho, o Elias virar e falar assim, tudo bem, terminou o seu trecho, Renata, beleza. Onde que Marx fala isso? Elias, a questão aqui é sobre tecnologia, tá certo? Eu usei Marx como uma referência. Mas se você acredita que Marx não falou isso, você pode responder minha pergunta sobre tecnologia? Você pode usar uma evasiva para fugir da objeção. Não recomendo, tá? Eu prefiro lidar com objeções do que evadi-las. Eu acho que é mais nobre e o público respeita muito mais do que você ficar evadindo. Mas tem sempre essa possibilidade. O que eu acho que é ruim é a forma que a Renata adota. Ela nem faz uma coisa nem outra. Ela nem termina de concluir o que ela precisa falar e ela também não reage ali de forma a esperar, ou melhor dizendo, a falar para o Elias esperar. Ela fica só reagindo e cortando a comunicação dela no meio e respondendo essas micro perguntinhas do Elias e demonstrando sinaizinhos de nervoso, sabe? Isso não ajuda ela nem um pouco, cara. Os empregos vão mantê-los na subsistência. Ele nunca disse isso. Pessoal, só uma coisinha só. Eu li o Capital e o Marx nunca disse isso, tá? Só pra deixar ela pra câmera. Ele nunca disse isso. Ele disse alguma coisa parecida? Aí até o Vilela interrompe ela também, entendeu? Não, primeiro que o processo... Tá vendo? Ela não conclui. Ela citou a tecnologia pra poder chegar numa pergunta ou pra poder chegar numa tese. Ela é interrompida e a interrupção ganha, entendeu? Então, primeiro que a questão da tecnologia... E aí vai parecendo assim, tá vendo como ele tá corrigindo uma coisa conceitual? A sensação que dá no público é, pô, velho, ela não sabe nem perguntar. Essa mina não sabe nada mesmo, né? Olha só, o cara não só corrigiu, como ele vai explicar. Tá? Essa é uma estratégia muito interessante, retoricamente dizendo, é você focar em um elemento chave da argumentação da outra pessoa e não na pergunta complexa ou na pergunta final que ela vai fazer. Para Marx, tecnologia é uma força produtiva, ou seja, se tecnologia é uma força produtiva autônoma e que portanto, seu desenvolvimento depende da criação de crédito, de investimento, essa coisa toda, né? E que o passo seguinte da tecnologia não é a pura e simples destruição de empregos. Aliás, o Engels, para o público aqui... Tá vendo? Ó, ele não deixou ela terminar a argumentação dela, mas ele pegou aquele elemento que ela falou, a tecnologia iria destruir os empregos, e ela fala assim, inclusive Marx dizia que a tecnologia vai destruir os empregos, e ela vai caminhar para um outro ponto, e o Elias já corta ali, e ele pega justamente isso, e ele coloca na argumentação, não é que vai destruir emprego, né? Ele não deixou ela concluir. Mesma coisa que eu falar assim pra você, né? Veja como essa estratégia ela é muito funcional. Vamos supor que eu quero perguntar pra você assim, né? Olha, vamos supor que o meu ponto é que a gente deveria pedir uma refeição agora, sei lá, a gente tá com fome, e eu quero pedir marmita agora, entre aspas. E vamos supor que você está discordando de mim, você prefere esperar chegar em casa pra gente poder comer sem ter que pedir marmita. Eu vou formular a minha pergunta, né? Enfim, minha tese da seguinte forma. Cara, eu tô morrendo de fome, você tá morrendo de fome, tá certo? Nós dois aqui estamos morrendo de fome. A gente vai ficar esperando, a gente vai ficar mal-humorado, a gente vai ficar incomodado, a gente vai começar a brigar. Vamos pedir logo essa marmita, cara, porque a grana que a gente vai pagar com a marmita não é o tanto de desgaste mental que a gente vai ter se a gente ficar sem comer e ficar aqui discutindo. Vamos pedir essa marmita logo então? Beleza, imagine que essa é a minha tese, mas imagina como que seria se você fosse me refutar
me interrompendo antes de eu concluir. Eu vou lá e falo assim, cara, eu tô morrendo de fome, você tá morrendo de fome. Aí você, meu interlocutor, me interrompe e fala, não estou morrendo de fome. E você, inclusive, Vitor, cientificamente dizendo, 2 homens adultos que tomaram café da manhã às 9 horas da manhã, que estão ali dispostos de plenas faculdades mentais, que estão ali com o seu check-up médico em dia, que fazem exercícios, como eu e você faz academia todo dia, eu também. Então, nosso organismo não é muito funcional. Você é um homem adulto, você não tá com sobrepeso, você não tá com anorexia, então 2 homens adultos que não têm assim uma questão física, que estão com a plena saúde funcionando, nunca, jamais irão morrer, irão falecer porque ficaram 3 horas sem comer. Tá vendo como eu não deixo a pessoa concluir? Eu consigo pegar algo da tese que ela concluiria, né? Mas aquele elemento chave, eu uso ele para desmontar toda a sua tese sem deixar que você termine e conclua ela. Uma boa estratégia, cara. Uma estratégia retórica muito funcional. Boa sim, quando eu falo boa, é para princípios retóricos. Você consegue realmente convencer muito mais o público por meio dessa argumentação. Engels, quando o Marx morre, e ele faz uma homenagem ao Marx, ele fala que o Marx ele se emocionava a cada inovação tecnológica que surgia na época dele. Então, tá vendo? A Renata, ela tá comendo bola, porque ela poderia fazer a mesma estratégia, falar assim, isso é mentira, Engels nunca disse isso. Aí o Elias fala, onde que ele falou isso? Me fala qual foi o livro. Ela poderia fazer a mesma estratégia, mas ela está acuada, ela está tímida, ela está nervosa. E o Elias tá aqui, ó, crescendo. Então ele não era contra a tecnologia. Muito pelo contrário, ele via... Essa postura dela não ajuda em nada, tá? Essa postura aqui, ó. Não ajuda em nada, tá certo? Ela pode estar nervosa, minha questão não é essa. Minha questão é em relação ao momento do debate, você adotar uma postura de confiança, tá? Essa é a minha única questão. Cabeça para baixo, não visualização, a mão na frente do rosto, cabeça torta, para baixo aqui, braço na frente do tórax. Essa postura não te ajuda em nada, cara. Isso aqui transmite só assim, estou incomodada, estou afetada, estou insegura. Lide com as objeções no debate, sempre deixando aqui o tórax à mostra e olhando para o seu oponente. A tecnologia como uma abertura de possibilidades imensas para a humanidade. Por quê? Porque ao trocar trabalho vivo por trabalho morto, isso abre possibilidades do quê? Para redução da jornada de trabalho no futuro. O Marx vê dessa forma. Ou seja, a tecnologia industrial como uma possibilidade de lá na frente, né, reduzir a jornada de trabalho. Então, não existe essa relação em Marx, pessoal, de que tecnologia vai destruir emprego. E, aliás, ele fala que ia manter na subsistência. O Marx ele fala que a tecnologia... Tem até uma loucura da lei de ferro dos salários que ele fala. Isso é o bronze. Isso é Ricardo, não é Marx. Mas lei de ferro dos salários? Isso não é Marx, é o Ricardo. Ele fala... Lei de bronze... Não é possível. Lei de ferro dos salários é Marx. Ai. Não é Marx. Você tá perguntando pro seu oponente. Não é possível. Lei de ferro dos salários é Marx. Você tá perguntando pro seu oponente, cara. Ruim. Muito ruim. Ruim. Retoricamente ruim. Sabe? Vamos voltar aqui. Que ele fala isso é o bronze. Isso é... Tem até uma loucura da lei de ferro dos salários que ele fala. Isso é o bronze. Isso é Ricardo, não é Marx. Mas lei de ferro dos salários? Isso não é Marx, é o Ricardo. Ele fala... Não é possível. Lei de ferro dos salários é Marx. Não é Marx. Não é possível. Lei de ferro dos salários é Marx. Você faz uma pergunta para o seu oponente. Claro que ele vai responder da forma que seja mais favorável a ele. E eu nem tô dizendo que não seja, tá? Verdade ou mentira, como eu sempre digo. Minha única observação aqui é quanto à retórica. Mais uma vez, essas demarcações que o Elias faz, que ele interrompe, que ele para, que ele pergunta, são muito funcionais, tá certo? Retoricamente dizendo, são muito funcionais. E eu acredito que ele esteja utilizando um estratagema com a Renata, muito mais funcional ainda, que é o estratagema número 14 de Schopenhauer, acuando os tímidos. Basicamente, quando você percebe que seu oponente está incomodado, que seu oponente está tímido, está inseguro, é você se valer ainda mais disso e provocar ainda mais essa insegurança nele. Então, se o seu oponente fica inseguro, incerto quando ele está falando algo, você interrompe e a resposta, a reação dele é ficar mais inseguro ainda. Isso, gente, não é possível. Isso é Marx, não é Marx? Se você percebe que o seu oponente está inseguro, Schopenhauer, então, diz para que você acue ainda mais ele, continue interrompendo, fazendo aquilo que gerou essa insegurança, que deixou ali ele acuado, né? Porque a pessoa assim vai ficando cada vez mais insegura e vai padecendo sozinha, né? Na própria comunicação. Então, eu acredito que o Elias também esteja usando esse estratagema que está funcionando muito bem, retoricamente muito bem. Marx, procura aí. A reação da Renata aqui, ó, isso é Marx. Não é possível. Lei de ferro dos salários é Marx. Não é Marx.
Procurei. Lei de ferro é Marx. O Ricardo pode até falar. Não é até Marx. ter falado, mas tem a lei de ferro dos salários de Marx. Não falou. Tem a lei de ferro dos salários. Aqui, ó, gesto pacificador. Tem a lei de ferro do salário. Ó, a expressão de medo aqui. Ó, a expressão de medo. Os cantos dos lábios laterais, puxado lateralmente aqui, músculos risórios. Tem a lei de ferro dos salários. Gesto pacificador. Então, assim, a insegurança... E você vê o Elias tá aqui, ó. Parado olhando pra ela aqui. Não falou. Isso é Ricardo. Isso é Ricardo, não é Marx. Não falou. Demonstrando muita confiança. Mais uma vez, pessoal, demarcar o que você está falando é extremamente importante, como o Elias está dizendo, tá certo? É extremamente importante demarcar. Não só porque você pode acabar acuando a pessoa, né? Deixando a outra pessoa tímida e insegura, mas também para evitar que a pessoa faça um espantalho. Eu não sei realmente se a lei de ferro dos salários é do Ricardo ou do Marx, como eu falei, minha análise aqui ela é meramente retórica, mas se tiver correto o que ele está falando, e provavelmente está, pela confiança que ele está dizendo, acredito que seja correto, mas enfim, se a Renata continuasse ali e o Elias não interrompesse, ela poderia, se quisesse, criar um argumento de espantalho e bater nesse espantalho, clamando que, por ter batido no espantalho, ela refutou o Elias, né? Que é, inclusive, a estratégia que a galerinha que refutou o metaforando mais faz, que não é. A galera não tá falando isso em prol de ciência. Na verdade, isso é uma galera que é militante, uma galera que é super ativa na internet sobre militância política, e eles me batem pela questão do cientificismo, não pela questão da ciência, né? Enfim, já falei em outros vídeos, mas cientificismo é você colocar a ciência para legislar sobre coisas a qual ela não tem poder. Se você acha que a ciência pode responder todas as perguntas, você é mais uma vítima do cientificismo e dessa galerinha aí que me ataca. Mas essa galerinha geralmente usa muito espantalho para me atacar. Eles vão falar assim, não, o Vitor metaforando é o cara que fala que dá para detectar mentira pela expressão facial, e isso não dá, portanto, pseudociência. Isso é um espantalho, cara. Isso é um dos maiores espantalhos que sempre cola quando alguém vai me atacar, porque eu nunca falei isso. Literalmente, eu nunca falei isso. Não só nunca falei, como eu disse o contrário. No meu primeiro vídeo sobre detecção de mentira no canal Metaforando, em 2017, eu falo que não existe sinal da mentira, não existe olhar, olhou por um lado, mentiu, contraiu a expressão facial, puxou o canto da boca, mentiu. Não existe sinal da mentira, eu falo isso. Não tem estudo científico nenhum que comprove essa teoria de que se você olhar para um lado ou se você olhar para o outro, você tá mentindo ou você tá falando a verdade. Não existe músculo da mentira. Pronto, tá grifado. E para além disso, no meu primeiro vídeo técnico no canal, lá em 2018, sobre o que é uma expressão facial, quando eu vou falar o que é, eu não falo que ela é uma detecção de mentira, que ela é uma forma de detectar mentira, não. Eu falo que a expressão facial é basicamente uma forma, não, uma evidência de qual experiência emocional a pessoa teve naquele momento. Só isso. São as expressões faciais emocionais. As expressões faciais emocionais, então, podem ser definidas como contrações musculares momentâneas que atingem um score de combinação por utilizar determinados músculos e geram, assim, a informação emocional experienciada pelo indivíduo naquele momento. Mas claro que isso nunca é discutido porque as pessoas não querem discutir ciência quando elas me atacam. Elas querem me pintar como se eu fosse uma oposição bolsonarista, algo assim, e criar um espantalho onde eu ensino a detectar mentira pela expressão facial. E elas batem nesse espantalho e clamam que me refutaram. Para que não aconteça isso com você também, é extremamente importante fazer o que o Elias faz, que é demarcar o território intelectual do que você está dizendo. Fulano falou isso, fulano não disse isso. Isso aí não sou eu que estou dizendo, isso aí é o outro cara lá, etc e tal. Não é um livro, são 3, então é extremamente importante demarcar para evitar que uma falácia do espantalho ocorra. Ferro dos salários, bom, ele fala, lei de ferro dos salários, que era as pessoas iam... Perceba o Elias, olha que interessante, o Elias percebendo que a Renata tá ficando nervosa, perceba o micro sorrisinho ali no canto dos lábios dele, tá aqui, ó. Começa a ficar cada vez mais feliz. Acredito que ele esteja se sentindo confiante nesse momento. Ele vê que ela tá ficando nervosa e ele vai... Não falou. Ele vai só soltando pequenas frases. Mais uma vez, evidenciando ali o estratagema 14, né? Acuando os tímidos. Percebeu que o seu oponente ficou inseguro com algo que você fez? Repita aquele algo. É isso que o Schopenhauer vai te dizer, na verdade. As pessoas iam ter mais Pessoal, filhos. ele não falou, tá? Mas a Renata tá... Beleza. Ah lá, o Elias, ele inclusive, ele não se aguenta, né? Ele vai lá e até dá risada, né? Ele fica felizão pra caramba. Pessoal, o Marx não falou isso, tá? Mas a Renata quer insistir nisso. Perceba que ele não precisa nem debater a lei de ferro dos salários, né? Ela não precisa nem ser discutida. O Elias matou ali, a Renata tá vindo com uma teoria, ele simplesmente vai lá e fala assim, olha, mas essa prova que você tá usando aqui... o Marx não disse isso, então essa evidência é sua, essa prova tá errada, já desmantela todo o resto da narrativa, entendeu? Quando a Renata, se tivesse um pouco mais de sagacidade de debate, poderia dizer assim, tudo bem, não foi Marx que disse, mas a lei de ferro dos salários tá no espectro de filósofos,
de esquerda, assim como Marx compreende, né, faz parte do grupo de filósofos de esquerda, e a lei de ferro dos salários diz que blá, 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 e aí ela poderia bater na lei de ferro dos salários. Ela não faz isso. E aí o Elias parece que desmontou toda a narrativa dela, tá? Veja. Que era, as pessoas iam ter mais Pessoal, filhos. ele não falou, tá? Mas a Renata tá... Beleza. E depois... E quando o Elias vai lá e faz isso, ele tá usando um outro estratagema também, que é o estratagema 37 de Schopenhauer, destrua a tese boa pela prova frágil. Então a Renata vem toda com uma tese que ela vai querer falar de lei de ferro de salários para poder correlacionar uma explicação sobre tecnologia, que ela também não terminou, a pergunta que ela ia fazer sobre tecnologia, enfim. E o Elias simplesmente vai falar assim, Marx, você tá dizendo que foi Marx, né? Marx não falou isso. E parece que tudo que a Renata veio falando até agora desmonta. Você destrói uma tese por uma prova frágil. Você só precisa achar uma prova ali que o seu oponente está trazendo, que seja meio frágil, seja possível de você bater nela, e você não precisa desmontar toda a narrativa. Desmontou aquela prova, toda a narrativa parece perante o público que caiu também, tá certo? A estratagema 37 aí de Schopenhauer. Destrua a boa prova, destrua a boa tese pela prova frágil, tá certo? Eu mostro algumas referências e aí você mostra as suas e as pessoas determinam o que E a Renata tá aqui, se você quiser eu mostro umas referências e você mostra as suas e as pessoas tiram as conclusões e o Elias tá aqui, ó. Paradão, imóvel. Tá bom. Tá. Ele não disse isso. Então, transmitindo muito mais segurança, muito mais confiança, tá certo, pessoal? Pro público, é extremamente importante a imagem de confiança que você transmite, tá certo? Pro público, isso é fundamental. Muitas vezes a pessoa não assiste o debate inteiro, ela vê um outro trecho. Então, ela para, olha, nossa, o rapaz ali tá mais confiante que ela. Acho que ele que tá falando a verdade. E a pessoa sai, vai fazer as coisas dela, ela volta, tá assistindo. Olha só, essa menina tá muito nervosa, coitadinha. Acho que ela nem estudou porque ela vai falar. E a pessoa sai e tal. Então, é extremamente importante você ter uma postura de confiança, saber o que vai falar e saber quais estratagemas, quais estratégias o seu oponente está dizendo. Tanto é por isso que a gente criou a nossa formação em comunicação persuasiva, que tem sido um sucesso aí, ensinando as pessoas a se comunicar, falar a palavra certa na hora certa para convencer qualquer pessoa. Já disse, o link tá na descrição. Quem quiser se inscrever com desconto, basta clicar lá e se matricular. Vamos seguir. Elas acham que é real. Mas você concorda com isso ou não? Com o quê? Com a lei de ferro dos salários. E o que é? Seria o fato de você... Perceba que ele não respondeu, né? Olha só, você concorda com isso? Com o quê? A lei de ferro dos salários? O Elias ele vai dar uma resposta, o Vilela já faz a pergunta em cima e deixa para ela definir. Ganhar lei de ferro dos salários. Você ganhar um pouco de dinheiro, ter um pouco de aumento de produtividade, de qualidade de vida, as pessoas terem uma renda maior, terem mais filhos e a partir desses mais filhos, desses filhos novos entrarem na força de trabalho, que o salário seria, por causa da lei da oferta e da demanda, ele seria reduzido. Então, e também tem a questão da tecnologia. Então, a tecnologia, na realidade, tem muita gente que acha assim, o robô vai roubar meu trabalho. Se eu permitir que o frentista... Percebe que ela não consegue chegar numa pergunta de uma vez, numa pergunta que seja ali uma pergunta crítica pro Elias? Assim, eu tô achando retoricamente ruim. Talvez ela seja uma boa professora, tá certo? Ela seja muito boa pra, de repente, ensinar sobre temas, né? Mas tô achando ela com um poder de síntese muito baixo. Ela não consegue sintetizar o que é a definição daquele algo que ela tá trazendo e como esse algo, né? Qual é a crítica dela sobre esse algo. Então ela não consegue sintetizar o que é, por que está errado e o que eu quero saber do Elias, né? Então é outra coisa que é importante você, como debatedor, ter um bom poder de síntese, né? Você tem que ser capaz de explicar objetivamente o que é a questão, explicar objetivamente por que você se opõe a ela e deixar claro objetivamente a sua crítica em relação à sua questão, né? Para o seu oponente responder. Saia do posto de gasolina, vai acabar com o emprego dele e isso vai ser um problema. Mas na realidade é o oposto. Quanto mais tecnologia, mais você consegue substituir os empregos insalubres, os repetitivos, aqueles que são muito perigosos. Tá. E aí você consegue, com a tecnologia, aumentar a renda, que foi exatamente o oposto do que ele previu. Tá, não foi o oposto do que o Marx previu, até porque pelo seguinte, até porque a questão que envolve a tecnologia, a relação tecnologia e salários, envolve muito o poder político estabelecido, né? Então, por exemplo, eu vejo, baseado em Marx, na dialética hegeliana e marxista, que se um país atinge um nível X de tecnologia... A postura do Elias é diferente. Ele projeta os membros para frente quando ele vai falar. Ele olha para a cara da Renata. Renata, se um país não sei o que lá, ele fala com muito mais confiança. A Renata tá toda hora aqui, ó. Aí ela vai falar, ela vira pro Vilela. E o Elias tá aqui, ó, firme e forte olhando pra cara dela. Não falou isso. Marx não disse isso. Renata, blá blá blá, blá blá blá.
Quando você faz gestos avançando para longe do seu tronco, você demonstra muito mais controle. Porque, geralmente, quando a pessoa está insegura, ela tem medo de fazer um gesto muito abrangente e a mão trêmula ficar ali visível para as pessoas perceberem que ela está nervosa. Então a pessoa acaba ficando mais aqui. E você acha que não sei o que, não sei o que lá? Tal. Como a Renata está fazendo. Então, assim, a postura do Elias demonstra muito mais confiança. Ele, na minha interpretação, está utilizando a estratégia de acuar os tímidos. Ele percebeu ali algumas fraquezas da Renata, que ela ficou ali trêmula, que ela tremeu na base com algumas perguntas dele, que ela mesma ficou insegura, e ele explorou isso mais de uma vez, reperguntou, né, reincomodou ela, e ela, ao invés de reagir de uma maneira sólida, foi tremendo, não conseguindo concluir as perguntas, não tendo um bom poder de síntese, foi sendo interrompida, deixando a interrupção rolar, não conseguindo fazer uma pergunta contundente para o seu oponente, que no fim das contas o debate ele é isso, né? Um debate erístico, né, que é o que mais se assemelha a isso que acontece no Vilela, e não um debate lógico. Isso aí tá longe de ser um debate lógico. Aliás, no Vilela não me lembro de ter visto nenhum debate lógico, tá certo? Nenhum debate clássico, como os que são explicados pelo professor Victor Victorelli. Mas para uma dialética erística, que é essa daqui que o Elias tá empenhando com a Renata, o essencial é parecer para o público que você está certo e que o outro está errado. E parecer que você é o vencedor e que o outro é o humilhado. Então a postura, a confiança, o incômodo, fazer o outro errar, todos esses elementos são extremamente necessários numa retórica, enfim, numa dialética erística, que é isso aqui que a gente está vendo nesse momento, tá certo? Pessoal, eu vou ficando por aqui, então. Eu acho que tudo que eu precisava ver tá dito aí. A Renata não consegue sintetizar. Enfim, como eu falei agora há pouco, ela tem essas questões aí, essas problemáticas. O Elias capitaliza, sabe muito sobre o tema, né? Aparenta saber muito sobre o tema. Fala com um tom professoral e com muita confiança. E isso já gera para o público, para o grande público, uma imagem de vencedor. Não tem nem o que falar. Pois muito bem, é isso que eu tinha para dizer para vocês hoje, né? Deixem nos comentários quais outros debates vocês querem ver sendo analisados aqui. Não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal Metaforando também. Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!